Bom dia a todos. Hoje vamos dar início à nossa primeira aula pertinente às atribuições dos tabeliães de notas, as regras pertinentes ao tabelionato de notas esculpidas aqui no nosso Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná. Vamos ter, relativamente ao tabelionato de notas, 6 aulas. Então, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. A aula 1 serão a seção 1, seção 2. Objeto dessa nossa aula hoje. A aula 3, ela englobará a seção 3, aula 2, na verdade. Seção 3, a seção 4, seção 3, a seção 4 e a seção 5. E a seção 5. A aula 3 será a seção 6, a seção 3, a seção 6, na verdade, até a subseção 5. Subseção 5. Aula 4, seção 6, da subseção 6 até a subseção 7. Aqui será a seção 6, subseção 7, subseção 7, até o artigo 734. Até o artigo 734. Artigo 734. E, por fim, 735, ao artigo 743-M. 743-M. Então, essa aqui, seção 1 e seção 2, vamos tratar hoje. Vamos só voltando aqui. A seção 1, que vai tratar da função, e a seção 2 dos livros de escrituração, ok. A seção 3, atos notariais. Seção 4, procurações, e a seção 5, testamento. Depois começamos a escritura, seção 6, e vamos até a subseção 5, até a subseção 4. Aqui faltou, aqui é a subseção 4. Subseção 4. Subseção 4. Aqui, aula 1, subseção 5. Subseção 5, subseção 6, até a subseção 7. Subseção 7. Não, subseção 7 não, até a subseção... Aqui começamos na subseção 7. Subseção 7, até o artigo 734. Subseção 7, artigo 700, subsete, subseção 7, subseção 7, artigo 734. Artigo 734. Depois 735 até os outros artigos. Então, aí, eu já marquei aqui com um clipe. Isso vai nos ajudar a organizar. Vamos lá, então, continuando aqui com a subseção 1 e a subseção 2. Então, já vou marcar capítulo 6. Eu vou tirar aqui uma foto. Função notarial. Tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Tabelionato de notas. Ele não usa notas, ele fala tabelionato. Tabelionato de notas.
a seção 1, na verdade, a seção 1 vai tratar da função notarial. A função notarial. A função notarial. Quem é aquela pessoa, Renato, que exerce a função notarial, nos termos do artigo 657? E aqui nós já temos a primeira diferença. Ele não fala tabelião, né? Ele fala notário. Ele fala o notário, a definição do notário. Quem é essa pessoa? Ele é o agente delegado, ok. É o agente delegado, delegatário, e terá as seguintes incumbências, né? Reconhece, recepciona, ou seja, aceita aquilo que é apresentado, interpreta, formaliza. Recepciona, interpreta, formaliza, interpretar, recepcionar, recepcionar, interpretar, recepciona, interpreta, formaliza e documenta. Documentar. A manifestação de vontade. Manifestação de vontade. Essas são as atribuições. E não só isso, ele ainda confere autenticidade a essa manifestação. Conferir autenticidade a essa manifestação. Então, essas são as pessoas. Agora, o 658, se nós formos observar, ele guarda pertinência com o artigo 7º, mas o 7º, ele diz de uma maneira diferente. Ele fala não notários, né? Enfim, na minha... Deixa eu dar uma olhada aqui no tabelião de protesto para eu... Ele não chama... Será que ele não chama... Ele chama o tabelião de protesto de notário? Não, não chama não. Tabelião, né? Mas tá onde? No Código de Normas? 744. Como será que ele se reporta? Ele não pode chamar ele de notário, né? Não, não chama não. Enfim, agora eu não vou achar aqui uma expressão dessa figura. Mas o 658, ele vai tratar especificamente da competência do notário. Compete a um notário. E ele é uma reprodução literal do artigo 7º. Então, é o artigo 7º da 65, da 8935. 8935. Onde está o meu apagador aí? 8935. Só que o 8935, ele fala artigo 7º. Tabeliães de notas com exclusividade. Coloquei aqui do lado. Tabeliães com exclusividade. Notas com exclusividade. 3, lavrar, né? Lavrar escrituras públicas e as procurações. Lavrar escrituras públicas e procurações. Lavra também o testamento público e vai aprovar os cerrados. Lavra as atas notariais, reconhece firme e autentica cópias. Então, são essas. É o lavrar. 1, 2, 3. 2, 3. Reconhece firmas, autentica cópias. Tranquilo, muito fácil. Agora o 659, agora o parágrafo primeiro, por sua vez, ele vai dizer, ele fala, incumbe ao notário, né? Incumbe ao notário. É bom nós aí nessa parte, ao notário.
Eles chamam tudo de notário, né? Porque a lei chama aos tabeliães, né? No sétimo, eles chamam de tabeliães, né? Ele colocou incumbe ao notário. Então, aos notários compete. É o artigo 6º. Artigo 6º da 8935. Aos tabeliães, ele fala, aos notários compete. Aos notários competem. Então, é isso. Aqui, no parágrafo primeiro, ao notário. Não, mas aqui tem uma diferença. Para ele, no Paraná, notário é tabelião de notas. Inclusive, caiu essa questão na primeira fase e eu me equivoquei. Teve uma questão que caiu na primeira fase e eu me equivoquei. Por quê? Eu sempre tive comigo que os notários, porque nós temos aqui ou tabelião, notários é sinônimo de tabelião, né? É sinônimo de tabelião. Notário é sinônimo de tabelião. Notário ou tabelião e oficial de registro é igual a registrador. Só que, embora notário e tabelião sejam sinônimos, a palavra notário, isso é na minha concepção, parece ser um título, ela parece ser dotada de uma certa generalidade em relação ao tabelião, que é mais específico. O tabelião ele pode ser o tabelião de protesto ou o tabelião de notas. E o notário ele englobaria tanto o tabelião de protesto quanto o tabelião de notas, na minha concepção. Mas aqui, não. Aqui, não. Aqui, o notário é o tabelião de notas. Aqui, o notário é o tabelião de notas. Notário é igual ao tabelião? Sim. Mas o tabelião ele pode ser notário, então seria o tabelião de notas, e notário seria o tabelião de protesto. Mas eu acho que é melhor você ter notário, que é uma palavra genérica, tendo duas espécies, tabelião de notas e tabelião de protesto. Vamos lá. Quais são as competências, né? E aí nós já vimos isso. Formalizar no inciso 1, temos o inciso 1 também repetido aqui, formalizar juridicamente a vontade das partes, formalizar juridicamente a vontade das partes, nós temos o inciso 2 também, intervir nos atos e negócios jurídicos, a que as partes queiram ou a que as partes devam dar forma legal, e a autenticidade. Vocês lembram como eu escrevia isso naquele esquema? Intervir nos atos e negócios jurídicos, sim? A que as partes queiram ou devam dar forma legal, autenticidade, forma legal, autenticidade. E aí, relativamente aos instrumentos. E aí, relativamente aos instrumentos, redigindo, não só isso, mas também conservando originais, expedindo cópias fidedignas, cópias fidedignas. Então, vamos lá. E 3, autenticar fatos. Então, o artigo 6º. 8935, formalizar juridicamente a vontade das partes. Ok, formalizar juridicamente a vontade das partes. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes queiram, devam, da forma legal ou autenticidade. Forma legal ou autenticidade. Relativamente aos instrumentos,
autoriza a redação redigindo ou autorizando ou redigindo esses instrumentos, conservando os originais, expede cópias fidedignas, autentica fatos. Mas não só estes, ele ainda tem outras atribuições. Então, vamos aqui tirar uma foto, para nós irmos já montando o nosso esquema. Ó, os outros incisos, até o inciso 21, na verdade até o inciso 19. Vamos lá, inciso 19. Então aqui eu vou apagar, eu vou continuar no parágrafo. Até aqui está tudo igual. Só mesmo você tem que ter em mente que o notário ele é sinônimo de tabelinho de notas, ele vai receber, ele vai interpretar, ele vai formalizar, ele vai documentar, ele vai conferir a autenticidade. Se você pensa naquela figura do tabelião de notas, que está no tabelionato de notas, e vem até ele uma pessoa com uma expressão de vontade, ele recebe aquela expressão de vontade, ele interpreta o que as partes ou o que a parte deseja, ele vai formalizar, por exemplo, um testamento, ele vai documentar né, comprovar a realização daquele ato e ainda uma outra atribuição, ele vai conferir autenticidade àquela declaração de vontade. Então, se a gente pensa nessa situação, a gente consegue saber exatamente, né, as atribuições aqui, como se definir o tabelião, o notário. Além, a par dessas regras, né, competência exclusiva, um tabelião de notas esculpidas no artigo 7º, as competências dos notários, no artigo 6º, nós temos ainda, continuando o parágrafo 1º, outras atribuições. Então, a gente, como estamos a fazer, nós vamos tentar sintetizar o máximo cada um desses parágrafos. Vamos começar, então, aqui com o parágrafo, com o inciso, na verdade, 4º. Inciso 4º. Inciso 4º. Inciso 4º. Inciso 4º. Inciso 4º. Manter fichário de cartões de assinatura. São quantos? São... Total. 19, né? Então, temos aqui mais... Manter fichário. Manter cartões de assinatura. Vamos colocar assim, manter os cartões de assinatura. Ok. Nós temos lá os cartões de assinatura. Exigir prévio pagamento das receitas devidas ao FUNVEJUS e dos impostos. Então, aqui, exigir pagamento do FUNVEJUS e dos impostos, claro. Né? Prévio, porque para que seja lavrado o ato, é imprescindível que haja o recolhimento dos tributos. Consigna a aprovação dos cerrados. Registra, na verdade, essa palavra consignar é um ótimo sinônimo no direito notarial e registral para uma palavra que a gente se utiliza de forma indiscriminada, registro. Por quê? Uma vez que essa palavra registro ela tem um significado muito específico aqui no direito notarial, a melhor expressão a substituí-la seria consignar. Consignar, né? Informar, seria, entre aspas, o registrar, a aprovação dos cerrados. Aprovação dos cerrados. O sétimo diz o quê? Arquivar as autorizações para a prática de atos. Arquivar sempre autorizações judiciais. Arquivar as autorizações judiciais. Sigilo, o oitavo. O oitavo é a questão
relativa ao sigilo, né? Profissional, sobre fatos do negócio, bem como relação às confidências feitas pelas partes, ainda que não estejam diretamente ligadas ao objeto. Manter o sigilo, guardar o sigilo profissional. Guardar o sigilo, guardar. O 9. O 9, recolher os tributos, preferencialmente mediante cheque nominal cruzado à fazenda pública, registrando no verso a sua destinação. Mediante cheque nominal cruzado, recolher tributos. Recolher tributos. Então, é um cheque nominal, porque ele consta o credor, e é cruzado, porque é imprescindível que haja depósito em conta bancária, né, para o saque, né? Recolher tributo, não saque no sentido de emissão, mas o depósito. Recolher tributos, o cheque é nominal, e cruzado à fazenda pública. A fazenda pública. Preenche os cartões de assinatura nas partes. Cartão de assinaturas. Preencher cartão de assinatura das partes que pratiquem atos translativos de direito, de outorga de poderes, de testamento ou de relevância jurídica. Então, aqui, o 7º, ele preenche os cartões de assinatura, né? Os cartões de assinatura não são todas. Aqui em Minas tem um nome específico para esses cartões. Agora eu não me recordo. Eles falam outro nome, não vou me lembrar agora. Mas não são todos os estados em que eles chamam cartões de assinatura de cartões de assinatura. Em alguns lugares há um nome específico, que agora não me recordo. Cartões de assinatura ou nós temos que preencher quando nós estamos, né, a praticar um determinado ato. Daqui a pouco eu me recordo. Preencher o cartão de assinatura, atos translativos, de outorga de poderes, testamentos. Então, são os atos translativos, outorga de poderes, testamentos. 11. Cartão de assinaturas, atos translativos, outorga de poderes, testamentos. Perfeito. Extrair certidões. Certidões. Falta o verbo, né? Extrair certidões. Certidões de quê? Extrair certidões de instrumentos públicos, documentos arquivados. Instrumentos públicos, documentos arquivados. 12. Autentica cópias reprográficas. Autenticar. 12. Autenticar cópias. 13. Passar, conferir, consertar as públicas formas. Passar, conferir, autenticar as públicas formas. Renato, você saberia me definir uma pública forma? O que é uma pública forma? Bom, não é a mesma coisa que a assinatura, né? Não. Imagine uma hipótese que foi feito uma certidão, foi feito um assento de nascimento no livro A e foi emitido o traslado logo após entregue à parte. Esse traslado, ele é um traslado puído de 1947. Ele é original, claro, né, o traslado. E,
por uma certa circunstância, aquele livro se perdeu no incêndio. Aquela reprodução feita pelo notário daquele traslado de 1947, palavra por palavra, com todos os elementos daquele documento, o nome disso é pública forma. É a pública forma. Seria Seria você reproduzir um documento original que, por uma certa circunstância, não consta mais nos livros originais. É porque hoje em dia, com a cópia reprográfica, né? Mas hoje não existe, porque a maioria dos documentos eles são arquivados virtualmente, né? E tem a cópia reprográfica, isso aí era usado muito, porque a gente chamava isso antigamente de cópia autêntica. Cópia autêntica? Pegava e escrevia ipsis literis o que continha no livro, inclusive colocando até o que, enfim, é como se fosse uma certidão de inteiro teor. Mas com uma diferença da cópia autêntica. Eu até concordo, eu acho esse nome bacana, mas com uma ressalva. A cópia autêntica é do assento no livro. Nesse caso, é você autenticar um documento reproduzido pelo tabelião, entregue à parte. Eu não sei nem se tem uso agora Enfim, só para fins históricos, né? Com certeza. 14. Professor, seria ficha padrão? Não, pública forma. Não, eu tô dizendo, não, eu já estou em outra. Não, era antes, era a dúvida anterior. Consertar a pública cartão forma. de assinatura. Oi? Qual era o outro nome do cartão de assinatura? Ficha padrão. Ficha padrão, né? Uhum. Ficha padrão. Cartões de autógrafo. Não, o cartão de autógrafo, pode ser. Ficha padrão, ficha padrão. Ficha padrão, cartão de autógrafo. O 14. Consertar significa realizar, correto? Esse consertar é fazer. O consertar é fazer. O consertar, não, ele usou aqui, na verdade, com S, mas aqui na frente ele usa a palavra com C. Vou colocar com S, então, como está. 659. Consertada, ele utilizou com C, mas aqui ele utilizou com S. Consertar. Agora nós temos essas duas formas, né? Consertar, fazer. 14. Conferir identidade, capacidade e representação das partes. Conferir, não. Identidade, capacidade e representação. Identidade, capacidade, representação das partes. Ok. 15. Aconselhar com imparcialidade e independência todos os integrantes da relação, instruindo-os sobre a natureza e as consequências. Aconselhar as partes. Aconselhar. Partes. 16. Nós temos redigir os instrumentos públicos. Redigir de forma adequada. Redigir instrumentos públicos. Redigir instrumentos públicos. Forma adequada. 17. Apreciar em negócios imobiliários a prova dominial. 18 e 19. Apreciar na prova dominial, né? Como? Certidão de inteiro teor. No prazo, né? Tem que. É a certidão de inteiro teor. Do RI, né?
18. Prova dominial, certidão 18. Cumprir as ordens judiciais, genérico, não é? Cumprir ordens judiciais. E 19 é encaminhar informações à SENSEC para os módulos operacionais do Registro Central de Testamento Online, Central de Escrituração, Central de Escrituras de Separações, Divórcio e Inventário, Central de Escrituras e Procurações, Central Nacional de Sinal Público, observando os procedimentos e cronogramas do provimento 18 da Corregedoria Geral de Justiça. Atender o SENSEC. Vamos colocar aqui SENSEC. Então, essas são aí as atribuições dos notários, as incumbências dos notários, expressas no parágrafo 1º do artigo 658, incumbências do notário. Vamos colocar aqui incumbências do notário. Vamos lá para o 659. Então é isso, manter os cartões de assinatura, os cartões de autógrafo, as fichas padrão, manter os cartões de assinatura, exigir pagamento da tributação, consignar aprovação dos cerrados, arquivar os autos, as autorizações judiciais, né? Guardar sigilo, recolher os tributos, preencher os cartões, extrair certidões, autenticar cópias, consertar as públicas formas, conferir identidade e capacidade, aconselha as partes, redige instrumentos públicos, aprecia a prova dominial, cumpre ordens judiciais e cumpre as regras do provimento 18 CNJ relativamente ao SENSEC. Né? Então, tranquilo. São essas as atribuições dos notários, né? Tabelionato de notas da figura que identifica, que conduz o tabelionato de notas, não é o tabelião de notas, é o notário, né? No Paraná. 659, parágrafo 2º, é vedado aos tabeliães a lavratura sob forma de instrumento particular, não se pode lavrar, então, instrumentos particulares, né? Atos estranhos às suas atribuições, então, o parágrafo 2º diz a respeito da vedação da lavratura de instrumento particular. Parágrafo 2º. Aqui ele já chama de tabeliães, né? Tabeliães, lavratura, atos estranhos. 659. 659, ele vai tratar o seguinte: quando se considera consertada a pública forma. O que significa consertar pública forma? Consertar pública forma é o que? Consertar a pública forma? Conferir e subscrever, quando conferida e subscrita. Conferida, subscrita. Consertar. Considera-se consertada quando conferida e subscrita. Quando é consertada? Conferida e subscrita por outro notário. Então, por exemplo, se eu sou de uma determinada circunscrição e se apresenta a mim uma pessoa cujo traslado do assento de nascimento emitido por um outro notário, eu vou conferir, vou subscrever. Isso, o nome disso é consertar as públicas formas. A pública forma consertada, porque ela foi conferida e subscrita. Considera-se consertada quando foi conferida e subscrita
por outro notário. A pública forma pode ser conferida pelo notário que a lavrou, sim. Ao extrair da pública forma, o notário deve arquivar cópia do documento apresentado. Correto? Então, a pública forma, nós temos um documento que é apresentado. Nós vamos lavrar, vamos realizar, efetuar, redigir, criar. Nós vamos ter a pública forma. E nós temos aí essa pública forma sendo conferida e subscrita. Correto? Pode ser. E depois nós temos o arquivamento. O arquivamento do original, né? Então é isso que nós temos que ter em mente. Ao extrair da pública forma, o notário deve arquivar cópia do documento, arquivamento do original, ok? A pública forma pode ser conferida pelo notário que a lavrou. Artigo 660. 660. Os atos notariais poderão ser praticados por escreventes, indicados ou substitutos somente após a homologação da portaria pelo juiz diretor do foro. Então, nós temos aquela portaria que o juiz diretor do foro vai baixar aquela portaria homologa aquela indicação que foi feita pelo oficial, pelo tabelião, indicando quem seriam os escreventes e quem seriam os substitutos. Então, nós temos aqui uma indicação dos escreventes, né, dos substitutos. Indicação dos escreventes e dos substitutos. Depois da indicação dos escreventes e dos substitutos, nós temos a homologação mediante uma portaria, homologação por portaria pelo juiz corregedor do foro, e só então esses escreventes e substitutos estão autorizados a praticar atos. Substitutos podem praticar atos. Então, tranquilo. Os atos notariais poderão ser praticados por escreventes indicados ou substitutos, escreventes substitutos somente após a homologação da portaria pelo juiz corregedor do foro. Artigo 661. Uma interessante aí, professor, no 660 que ele diz, vedada a retroatividade. Ah, tá. Isso é interessante. Verdade. Isso pode ser uma pergunta de retroatividade, prova. Exatamente. Boa. É verdade. Retroatividade. A homologação ela é imprescindível. Não é homologação, não é uma autorização para a prática do ato, né? 661. O reconhecimento de firma ou letra, bem como a autenticação de chancela ou cópia e a expedição de traslado, certidão e fotocópia, podem ser praticados pelo escrevente. Então, escrevente. O escrevente pode estar autorizado. Escrevente. Ele pode reconhecer firma ou letra. Reconhecer firma. Vou colocar aqui os principais. Reconhecer firma. Autenticação de chancela ou cópia de documento. Vamos colocar autenticação de cópia. Expedição de traslado, certidão, fotocópia. Expedição, traslado, certidão, fotocópia. Expedição de traslado, certidão, fotocópia. 662.
O notário, como autor do instrumento público, não estará vinculado às minutas que lhe forem submetidas, podendo revisá-las ou negar-lhes acolhimento, se entender que o ato a ser lavrado não preenche os requisitos legais. Ok. Então, 662. 662 diz respeito às minutas que lhes forem apresentadas. Minutas. O notário, como autor do instrumento público, não estará vinculado às minutas que lhe forem submetidas. Não vinculam os notários. Eles podem, caso eles queiram, revisá-las ou negar-lhes acolhimento. Eles podem revisá-las. Eles devem, na verdade, revisá-las, negar-lhes acolhimento. 663. 663. Excepcionalmente, por motivo justificado, a assinatura do interessado poderá ser colhida fora da serventia. Excepcionalmente, por motivo justificado, a assinatura do interessado poderá ser colhida fora da serventia, dentro do respectivo limite territorial, devendo ser preenchida a ficha de assinatura, se essa ainda não existir, no assinatura do interessado, relativamente. Essa aqui é uma disposição da assinatura do interessado. Ela pode ser colhida fora da serventia. Em quais circunstâncias? Excepcionalmente, por motivo justificado. Excepcionalmente, por motivo justificado. Colhida fora da serventia. Colhida fora da serventia. Ainda preenchida a ficha de assinatura. Preenchida ficha, cartão de autógrafo. Como se chama aí na Bahia? Ficha padrão? Ficha padrão. 664. Então, professor, pois não. Essa aí é uma das exceções ao artigo 22 do Código de Normas, que diz que, sob pena de incorrer em falta funcional, notários e registradores não permitirão que os livros, fichas, saiam da respectiva serventia. Livros da ficha, sim, né? Livros, fichas, documentos Mas e aqui no papéis. caso, geralmente, nesse caso, é a escritura pública de uma pessoa que está acamada, né? Ou então, testamento. É que esse 663 está aqui no artigo 22, citado como exceção à regra do artigo 22. Você está vendo aí você está vendo aí Código de norma. Você está com o compilado, né? Deixa eu voltar lá para o compilado também. Eu gosto também de seguir pelo compilado. Aqui eu não sei porque, quando eu fiz a minha impressão, eu fiz pelo... Mas é a melhor forma, é o 664, 663. Excepcionalmente, por motivo justificado, a assinatura do interessado poderá ser colhida fora da serventia, porém dentro do respectivo. Assinatura colhida fora da serventia, excepcionalmente por motivo justificado. E preenchida a ficha. Ok, essas são as duas informações. O 664, o que diz? É facultado ao notário realizar, mediante autorização expressa do interessado, perante a participação pública. Esse é muito interessante, esse 664. As gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo ou eficácia dos atos notariais. Facultado. Autorização expressa. Autorização expressa. Do interessado, né? Facultado. Autorização expressa. Repartições públicas e registros. Gestões
perante repartições públicas, as repartições públicas e registros, repartições públicas e registros, as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo e eficácia dos atos notariais. Gestões e diligências necessárias e convenientes, né? São as gestões e diligências. Essas gestões e diligências, elas são as oportunas, né? Necessárias, convenientes. Necessárias, convenientes. Necessárias e convenientes ao preparo e eficácia dos atos, reembolso das despesas para obtenção. Mas aqui sempre o reembolso, né? Interessante isso. Então é facultado, mediante autorização expressa das partes, os notários se dirigirem às repartições públicas e registros, né? E praticar as gestões e diligências que forem necessárias e convenientes, né, para a eficácia dos atos, necessárias e convenientes ao preparo e eficácia dos atos, mas sempre fazendo jus ao reembolso, né, das despesas, né, reembolso das despesas, reembolso das despesas. Ótimo. 665, ao parágrafo único. Realizadas as diligências referidas, o notário poderá solicitar adiantamento e fará jus ao reembolso das despesas que comprovar, devendo exibir os comprovantes e fornecer à parte recibo. Então, aqui, para que haja isso, ele pode, nos termos do parágrafo único, solicitar adiantamento, não só isso, fazer jus ao reembolso das despesas, aqui já vimos isso, exibir os comprovantes e fornecer recibos. Exibir comprovantes, ele é obrigado. E fornecer recibo. Fornecer o recibo. Valor. Recibo do valor. Fornecer recibo. 665. O 665, por sua vez, é livre às partes. A escolha é um pouco diferente. Esse 665 do artigo 8º. É um pouco diferente. O 665. Ele diz o seguinte, que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, no artigo 8º. 665. É livre às partes a escolha do notário, qualquer que seja o seu domicílio. Não, é livre a parte a escolha do notário, é a mesma coisa. Não sei porque eu achei que fosse diferente. É livre às partes a escolha do notário. É livre a escolha do notário, qualquer que seja o domicílio das partes. Então é isso aqui. 665. Escolha, livre escolha do notário. Livre escolha. E aqui, qualquer que seja o domicílio, partes, e o lugar de situação, qualquer lugar, situação dos bens. O 665 fala sobre isso e o 666. As funções do notário aludidas na seção obedecerão às do capítulo 1, né, no que confere. Já vou fazer aqui 666 já vi vocês. Funções. As funções obedecem às disposições, obediência às disposições do capítulo 1. Obediência às disposições do capítulo 1. Obediência
as disposições do capítulo 1. Então é isso. Deixa eu só apagar aqui. Excluir 661. A 662 ficou completo. As minutas, então, não vinculam os notários, eles podem revisá-las como podem negar-lhes seguimento, não é necessário, eles não são obrigados a acolher aquelas minutas que lhes forem apresentadas. A assinatura do interessado pode, excepcionalmente, ser colhida fora da serventia, por motivo justificado, mas, se não tiver sido preenchido o cartão, a ficha de assinatura, sim, devem ser preenchidos previamente, né? Sempre previamente. E aí é aquela hipótese de exceção ao artigo 22, conforme bem ilustrou o Renato. Gestões, diligências necessárias e convenientes ao preparo dos atos, à eficácia dos atos, perante as repartições públicas e de registro. É facultado, mediante autorização expressa das partes, mas deve haver sempre o reembolso das despesas. Os notários eles podem solicitar adiantamento para o reembolso dessas despesas, eles podem exibir os comprovantes, eles devem exibir os comprovantes e dar recibo do valor. E quanto à escolha das pessoas, é livre a escolha dos notários, qualquer que seja o domicílio das partes e qualquer que seja o lugar de situação dos bens. Deve haver obediência às disposições do capítulo 1. Então, aqui agora vamos passar para a seção 2. O Renato, eu só vou falar uma coisa aqui com você antes e você vai me dizer se você concorda. Eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo agora bem rápido, de 4 minutos. No artigo 667, nós temos aqueles livros que são específicos. Eu vou criar uma planilha com esses livros aqui e nós vamos completando à medida que formos estudando com os livros e os arquivos de cada um deles. Então, nós vamos passar, eu não vou passar no quadro, porque eu vou montar essa planilha, que eu já comecei a pensar sobre ela, aqui no 667. Então, agora, nós, quando voltarmos, retornarmos, nós vamos começar aqui do 668. Eu só vou fazer um breve adendo aqui sobre os livros do tabelionato de notas. Então, vamos fazer o nosso intervalo aí, 4 minutos, e a gente já volta, tá bom? Ok. Voltamos, Renato? Professor. Pois não. Deixa eu tirar aqui o fone para ouvir. Eu vou... Eu só estou resolvendo um probleminha aqui, mas você vai resolver um problema? Mas é rápido, eu resolvo aqui rápido. Pode ir lá. Eu estou aqui te esperando enquanto eu estou fazendo isso que eu havia me proposto. Ah, tá, obrigado. Tá, vai lá. Os arquivos. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui eu quero fazer. Mesclar. Vamos lá. Negrito. Aqui, João, você quando estiver assistindo a gravação, nós vamos montar esse arquivo Excel, todos nós juntos. Mas assim, à medida que nós formos passando aí pelos ofícios e pelos tabelionatos, nós vamos aí preencher a nossa tabelinha. Se você quiser montar
Aí tudo bem, se você quiser que eu termine de montar aqui, também. Mas o ideal é que você vá montando a sua para você. Então, vamos colocar aqui, livro 2, livro de protocolo geral, livro 3, qual é o livro? Livro de notas, porque nós vamos fazer o estudo comparativo. Livro 4, eu tinha esse arquivo, eu recebi um aluno, ele tinha feito para mim, o Nilson, aqui de Minas, só que isso foi no início do ano, e eu, por ventura, esse arquivo ficou perdido, aí não salvei, ficou lá num daqueles grupos do WhatsApp. 5, mas ficou ótimo. 5, livro de subestabelecimentos, e procurações. O 6º é o de testamento, livro de testamentos. O 8º é o livro índice, não é o 7º agora, não, o 6º é o livro de testamentos. Agora, aqui eu errei, 6º, agora o livro 7º. O que é o livro 7º? Livro de controle de reconhecimento de firma. Livro de controle de reconhecimento de firma, autêntica ou verdadeira. Verdadeira, 8º é o que? O 8º, livro de índice informatizado. Livro de índice informatizado. Isso aqui nós vamos já comparar com os livros do RCPN, né? Os livros tabelionato de notas. Vou colocar o livro 1 aqui, suprimido. Quem será que me manda mensagem aqui? Uma olhada aqui. Obrigado, ótima semana, Fernanda. Mandei uns arquivos bons. Ótimo. Então aqui, voltamos aqui para a nossa planilha Excel. Então vamos lá. Suprimido, livro de protocolo geral. Adendo 1 é o modelo, né? Livro de notas, livro de procurações, livro de subestabelecimento de procurações. Não é subestabelecimento. Não, tá errado. É livro de subestabelecimento de procurações. Então são 2 livros distintos. Livro de testamentos, livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira, livro de índice informatizado. Ok. Agora, os arquivos são todos esses. Agora aqui, eu vou colocar da mesma forma que foi o livro, o RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, vamos lá. Registro das Pessoas Naturais. Então, eu vou colocar aqui. Foram os que nós fizemos, né? Ctrl C e Ctrl V. Ctrl V, peraí. Esse aqui eu tenho que salvar daqui a pouco. E travou. Ctrl C, Ctrl V. Os livros, o primeiro me parece que também foi suprimido, enquanto o Renato não... Vamos lá. Exato. Aqui, ó, também suprimido. Aqui, 2, protocolo, livro de protocolo geral. Estou colocando exatamente 3, é o A, registro, nascimento, 4, é o B, peraí, registro de nascimento, registro de casamento, B auxiliar. Que estranho, não ter um livro de mortos, né?
Então tá, vamos só, não tem o donut morto. O quarto ele colocou como sendo B. E aqui eu vou preenchendo aos poucos, né? Vamos ver se eu consigo copiar isso aqui lá no Excel. Vamos ver aqui. Então, 87. 87. Livro então suprimido. Vamos ver aqui. Esse não é. Ctrl C. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Ele colocou aqui, mas não tem problema não. Vai saindo aqui. Esses dois aqui. Registro de nascimento. Registro de nascimento, já coloquei. O quarto é o registro Ctrl V. O 5 é esse aqui. Ctrl V. O 6 é o óbito. O 7 aqui. E o 9, depois eu vou aqui eu vou já montando o nosso arquivo, né? Protocolo geral, livro de protocolo, notas, procurações. Este aqui, vamos aumentar aqui. Formatar célula. Número, alinhamento. 6 e o 7. Qual que é o 7? O 7 é esse aqui. Vamos esse aqui. O 7 é auxiliar. Se auxiliar, registro not morto. No 7. Vamos colocar aqui arquivos, livros, salvar. Não, eu tenho que colocar a de trabalho. Livros, Paraná. Salvar. Vou parar de gravar por enquanto, porque o Renato falou que eram 4 minutos, já passaram uns 10 minutos. Mas não tem problema não. Esperar. Então, Renato, é isso que eu quero fazer com você, lhe apresentar. Essa planilha, ela é muito bacana, porque nós vamos aí comparando, né? Eu já coloquei, ou seja, na outra que o Nilson fez para mim, ele havia colocado todas os ofícios, os tabelionatos e os respectivos livros e arquivos, né? Os livros, né, do tabelionato de notas, eles são padrão, né? São definidos, na verdade, não por lei, são pelos provimentos, né? São pelos provimentos estaduais. Tanto é que não consta nem na 6.015, nem na 8.935, claro, né? O livro de protocolo geral, o livro de notas, procurações, subestabelecimento de procurações, ou seja, não é feito
no livro de procurações, o estabelecimento tem um livro próprio. O dos testamentos, o de controle de reconhecimento de firma e o livro de índice informatizado. Então, são esses aí os livros. E nós temos também os arquivos. Os arquivos, procurações, comunicados, etc. Que eu vou preencher aqui depois que nós terminarmos a aula, e aí eu vou montando esse arquivo e vou passando para você. Agora vamos lá para o 668. Livros e arquivos. Quais são os critérios de escrituração? Os critérios do capítulo 1. Nós já vimos, né? Como devem ser as margens, como devem ser a escrituração, a linguagem, a fonte. Ô, professor, Pois não. é interessante ver aqui, no parágrafo único, né, uma situação que foge um pouco à regra, né? É verdade. É ótima essa colocação. Encerra o protocolo, né? Anualmente. Encerra o protocolo anualmente. Parágrafo único. Vamos colocar aqui. Isso é muito interessante. O parágrafo único 667, parágrafo único. 667, parágrafo único. Todos os atos lavrados na serventia e renovação anual. Então, é a renovação anual do protocolo. Essa é a informação interessante, renovação anual. Chamou bem a atenção. E os arquivos, critérios de escrituração do capítulo 1. Ok. Livro índice. O livro índice vai ser elaborado por meio de banco de dados informatizados. O banco de dados informatizado. Parágrafo 2º. Esse livro, que é o livro 7º, é o último livro. Não, é o livro de controle de reconhecimento, é o livro 7º, né? Mas ele não é o último. O último é o livro índice informatizado. Esse livro aqui, do controle de reconhecimento de firma, o controle de reconhecimento de firma, tratado, não pode ser formado pelo sistema de folhas soltas. Então, primeira regra, folhas soltas não pode ser o sistema de folhas soltas. Sendo permitido o uso de mais de um livro simultaneamente, desde que tal necessidade seja justificada pelo tabelião. Pode haver mais de um livro. Pode haver mais de um livro simultâneo. Utilização simultânea, né? Simultâneo. Pode haver simultaneamente. Mas, para isso, necessidade justificada pelo tabelião e autorização, necessidade justificada, necessidade e autorização judicial. Desde que o movimento justifique. Ok, o movimento justifique. Bem, nessa autorização, ela não é do juiz da comarca, é juiz do corregedor do foro extrajudicial. Autorização do juiz corregedor do foro extrajudicial. Da comarca, né? Sim, da comarca, exato. Juiz corregedor do foro extrajudicial da comarca. Então é isso. O reconhecimento ele não pode ser em folhas soltas, mas pode haver mais de um livro, a necessidade justificada pelo tabelião, né? Em face do movimento, né? Agora, E autorização judicial. Reconhecimento de firma autêntica, né? Ou verdadeira. O nome do livro é Reconhecimento de Firma Autêntica ou Verdadeira. Firma autêntica ou verdadeira, porque não existe o livro por semelhança, né? Autêntica. Firma autêntica por verdadeira. Folhas soltas? Não. Pode haver mais de um? Sim. Simultâneos? Sim. Necessidade justificada do tabelião e autorização judicial.
do juiz da comarca do foro extrajudicial, necessidade justificada pelo tabelião e autorização judicial. Essa autorização fica arquivada. Arquivada. Então, o livro de controle de reconhecimento de firma, autêntica ou verdadeira, né? Ele não pode ser formado pelo sistema de folhas soltas, mas é permitido o uso de mais de um livro, sim, simultaneamente, desde que tal necessidade seja justificada pelo tabelião e autorização judicial expressa, prévia. Quem é a pessoa, a figura que autoriza? O juiz corregedor do foro extrajudicial da comarca. E essa autorização fica arquivada na serventia. O parágrafo 3º, por sua vez, ele vem dizer o seguinte: podem ser usados simultaneamente mais de um livro de escrituras e de procurações. O livro de escrituras é o livro 3, né? E o livro de procurações é o livro 4. Então, vamos colocar aqui livro escrituras. Ele chama... Isso é muito... Eu não estou fazendo uma crítica, mas eu não gosto dessa falta de sistematização. Se você chama livro de escrituras, livro de notas, qualquer especificidade trazida no parágrafo tem, na minha opinião, obrigatoriamente livro de notas. Você não deve utilizar livro de notas e livro de escrituras, correto? Ah, sim. Na minha opinião. Na minha opinião. Livros, mas aqui, professor, eu não estou vendo livro de escrituras. Mas é porque é o livro de notas. Ah, tá. Livro de protocolo geral. O livro de notas, é isso que eu estou a dizer. Ele usa os livro de notas. O nome do livro é livro de notas. Mas esse livro de notas é o livro das escrituras públicas. Só que quando ele vai trazer uma informação específica, no parágrafo 3º, ele não usa o livro de notas, que é o nome atribuído aos livros do tabelionato de notas. Ele usa um sinônimo. É isso que eu acho que não soa bem. Livro de escrituras e livro de procurações. Estes dois livros... Oi? Aqui no meu, o inciso 1 do 667 está suprimido. Aí o 2 está livro de protocolo geral. 3, livro de notas, mas aí repete o 3, livro de... Aonde? Não, no meu está certo. O meu está livro de protocolo geral. No 2, livro de notas, o meu material. Que eu imprimi no site. Livro de procurações. Espera aí, deixa eu voltar aqui então. Deixa eu ver o que você... Vamos lá. Página 148. Espera aí. O suprimido tá certo, Renato. Olha só, eu vou compartilhar aqui com você. Compartilhar. É isso aqui que você tem aí com você? Deixa eu aumentar aqui para você. Livros e arquivos da serventia, o visitas e inspeções, o DARD, o arquivo de comunicação de selos. Obviamente não tem depósito prévio aqui. O 667? 667. Livro de protocolo geral. Aí o modelo está no adendo 1. Livro de notas, livro de procurações, livro de subestabelecimento de procurações, livro de testamentos, livro de controle de reconhecimento de firma autêntica ou verdadeira, livro índice informatizado. Aí tem uns diversos arquivos. O parágrafo único fala do protocolo
registrados os atos da serventia com renovação da numeração, o índice elaborado por meio de banco de dados informatizado, o livro de controle de reconhecimento de firma autêntica, ele não pode ser por folhas soltas, mas é permitido o uso simultâneo de mais de um, necessidade justificada pelo tabelião, autorização prévia do juiz corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca, que fica arquivada a autorização. Parágrafo 3º, é isso que eu estou a tratar. Poderão ser usados simultaneamente mais de um livro de escrituras e de procurações, ou melhor, notas e procurações, né? Mais de um simultaneamente. Aqui pode haver mais de um simultaneamente. Pode haver mais de um simultaneamente. Pode haver mais de um simultaneamente. O parágrafo 3º. Aí também tem, mediante prévia e expressa autorização do juiz corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca. Então, vamos lá. Autorização judicial. Juiz corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca. Juiz corregedor do Foro Extrajudicial da Comarca. Desde que o movimento justifique, sendo vedado manter paralisado por prazo superior a 10 dias um dos livros com a mesma finalidade. Então, movimento e vedação. Paralisado por mais de 10 dias. Então, é isso. O livro de escrituras, então, pode haver mais de um simultaneamente, desde que haja autorização judicial. Movimento justifique. Movimento justifique. Movimento justifique. E é vedado manter paralisado por mais de 10 dias um dos livros com a mesma finalidade. Um dos livros. E, por fim, o parágrafo 4º. Renato, qual era a sua consideração? O seu material não corresponde a este aqui, nosso? Depois eu vou ver com mais calma. Eu vou abrir no site do tribunal. Este está no site do tribunal. Se o seu não tiver como este, a não ser que tenha haja havido uma alteração, tenha havido uma alteração recentíssima. Verdade. Vamos lá, vamos voltando aqui. E aí eu estou desatualizado, porque este arquivo estava na minha barra de tarefas lá. Vamos lá. Continuamos aqui no parágrafo 4º. Na serventia que se destine livro para uso individual exclusivo, é terminantemente proibido ao mesmo escrevente o uso concomitante de 2 livros idênticos. Livro para uso individual e exclusivo. Então, pode haver livro para uso individual e exclusivo. Livro de uso individual exclusivo. Então, pode ser que haja outros livros na mesa de uso específico, né? Proibido ao mesmo escrevente o uso concomitante de 2 livros idênticos. Proibido o uso concomitante de 2 livros. Vamos aqui. Agora, então é isso, né? O livro de escrituras e o livro de procurações pode haver mais de um simultaneamente, desde que haja autorização judicial. Quais circunstâncias?
movimento expressivo, mas é vedado um deles ficar paralisado por mais de 10 dias, né? Agora, livros de uso individual exclusivo, né? Então, pode ser que haja essa possibilidade. Aquela serventia, aquele tabelionato nosso, tem um livro exclusivo, de uso individual exclusivo. Aí não pode ser, não pode haver 2 livros para a mesma finalidade, mesmo uso. Então, 669. Nos atos que utilizem mais de uma folha, o notário ou o escrevente e as partes assinarão na última folha e rubricarão ou assinarão as demais. Nessa hipótese, as assinaturas ou rubricas não serão colhidas na margem destinadas à encadernação. Então, nos livros que utilizem, nos atos, né? 669. Atos, mais de uma folha. Então, sempre vai haver assinatura mais as rubricas. Assinarão a última folha e rubricam a assinatura na última e as rubricas nas demais. Assinaturas não serão colhidas na margem destinadas a observar margem para encadernação. 670 diz o quê? As escrituras que forem declaradas incompletas, deve o notário certificar os motivos, datando e assinando o ato. Escrituras incompletas. As escrituras incompletas certifica o motivo. Por quê? Por que estão certificar o motivo? Então, os senhores vão certificar o motivo. Por que elas estão incompletas? Data, assina, datar e assinar o ato e observar o regimento de custas. Nos casos das escrituras declaradas incompletas, o ato deve ser oportunamente consignado no termo de encerramento. Então, parágrafo 1º. Consignado no termo de encerramento. Exceto aquelas cujo prazo ainda não tenha transcorrido, né? Porque tem aquele prazo, né? Que são prazos de 30 dias. Exceto as do prazo, cujo prazo ainda não tenha transcorrido, né? Exceto se não transcorrido o prazo. Exceto, claro, se não transcorrido o prazo. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que o termo de encerramento será ditado se posteriormente o notário declarar incompleta alguma escritura daquelas a que alude a parte final. Então, tudo bem. O que entendi? Você tem o prazo, agora o prazo está no 671, o prazo de 30 dias. É o prazo de 671. Aditamento do termo de encerramento. Tranquilo, Renato, aqui, essa questão? Tranquilo. Ótimo, então tudo bem. Então, escritura incompleta,
você vai datar e assinar, assim que vencer o prazo, né? Vai certificar o motivo e vai atender aí o que reza o regimento de custas. Encerrou o livro, mas a escritura está incompleta? Se já se escoou o prazo de 30 dias, tudo bem. Aí você consigna no termo de encerramento. Aí não. Aí posteriormente não encerrou, mas você foi obrigado a encerrar o livro. Então, obrigatoriamente, você vai aditamento do termo de encerramento posteriormente, né? Aí o 671. O 671, ele diz a respeito disso. Não há complementação imediata da escritura. Não há complementação. E o que seria isso? É a posição das assinaturas. Então, impossibilidade, complementação. Isso eu vou entender como falta das assinaturas, né? Falta de todas as assinaturas. Falta de todas não, né? De pelo menos alguma delas, né? A posição de todas, falta pelo menos uma delas. Pelo menos uma delas. Os presentes serão cientificados de que, decorrido o prazo de 30 dias, ela é declarada incompleta. Então, nós temos aqui o cientificado dos presentes. Cientificado os presentes. Serão cientificados os presentes. Decorrido 30 dias. Decorrido 30 dias, a escritura é declarada incompleta. A escritura é declarada incompleta. Então vamos lá antes de encerrar, passarmos para o 671 e o 672. Já estamos encerrando. Ó, vamos lá. O 669 diz o seguinte: se aquele ato praticado ele vai se utilizar de mais de uma folha. Então, aqueles atos que se utilizam de mais de uma folha, deverá o notário exigir, né, que as partes assinem a última e rubriquem as demais. As partes assinarão a última folha e rubricarão ou assinarão as demais. Então, é melhor eu colocar o seguinte: assinatura da última, obrigatoriamente, assinatura da última, ou na verdade, assinatura, rubrica, demais. Ele pode assinar, claro, porque a assinatura ela é mais que a própria rubrica, né? Ela é mais que a própria rubrica. Então, aqui faz sentido. Os atos que utilizam mais de uma folha, ou o notário escrevente, as partes, né? Atos, mais de uma folha, partes. Atos, mais de uma folha, partes. As partes, elas vão promover a assinatura da última ou a assinatura rubrica das outras, que não são a última, e vão observar sempre, deve ser observado sempre a margem para a encadernação. Aquelas escrituras incompletas. Quais são as escrituras incompletas? São aquelas escrituras em que o ato foi lavrado no livro de notas, mas não houve assinatura de pelo menos uma das partes. Nessa hipótese, nos termos do artigo 671, serão cientificadas aquelas partes presentes e se aguardará 30 dias. Ao fim deste prazo, sem ter havido a assinatura, a escritura é declarada incompleta. Então, naquela escritura incompleta, deve-se certificar no livro de notas o motivo. Data-se, assina-se o ato no livro de notas
e sempre observando o regimento de custos. Encerrou o livro, consigna-se quais foram as escrituras incompletas no termo de encerramento, a não ser que ela esteja incompleta e ainda não tenha transcorrido o prazo de 30 dias. Vencido o prazo de 30 dias, faça o aditamento do termo de encerramento. Tranquilo. 671, então falamos, né? Ao 671, impossibilidade de complementação, com a posição de todas as assinaturas. Então, já vencemos isso. Vamos ver aqui o que diz nos parágrafos do 671. 671. Vamos ver aqui o que diz. Tem que tirar a foto. O prazo previsto deve ser contado a partir da data da lavratura do ato, ou seja, daquele constante da escritura e registrada no livro de protocolo geral. 671, parágrafo 1º. Prazo de 30 dias. Contagem do prazo de 30 dias. Renata, 10 minutos, tá? E aí a gente encerra. Tranquilo, tranquilo. Porque aí você não atrapalha o seu horário. Parágrafo 1º. Prazo de 30 dias. 30 dias. Contado da data da lavratura do ato. Data da lavratura do ato. Que é constante da escritura e registrada. É a data, estranho isso, né? Não é porque nem sempre. Nem sempre, verdade. Vamos colocar a data da lavratura do ato e vamos cair com essa interrogação, né? Registrado no livro, protocolo geral. Agora, você não pode colocar na escritura a data do protocolo. Isso não faz sentido. Verdade. A não ser que... Não, a não também ser, não faz sentido, porque ninguém lavra a escritura no mesmo dia do protocolo. Não, a não ser que no protocolo tenha a data da lavratura do ato. Data da entrada. Tá. Isso. Essa é uma opção. A partir da data daquela constante da escritura e registrada no livro do protocolo geral. Data da lavratura do ato. Então, correto. Isso aí faz sentido, né? Lavratura do ato é aquela constante da escritura. Constante da escritura e registrada no protocolo geral, como se fosse, né, um adendo, né, uma informação que foi trazida depois, isso aí faz todo sentido, uma informação que foi trazida ao protocolo geral no dia da lavratura, entendi. Parágrafo 2º. Caso alguma das partes não compareça ao ato, o notário pode colher a assinatura da parte que estiver presente, devendo então notificar a outra parte por correspondência com aviso AR. Parte comparece, colhe-se assinatura. Colhe-se assinatura. Parte não comparece, notificação com a R. Notificação com a R. Ok. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, ele diz o seguinte: para a convalidação da escritura, o notário deve lavrar a escritura de ratificação, aproveitando o ato praticado, e a parte que não compareceu na data designada para assinatura deverá assumir a responsabilidade civil e criminal pelas declarações inseridas na nova escritura. Então, essa aqui é a hipótese. Vencido o prazo e não houve assinatura. Não houve assinatura. O que ocorre nessa situação? Convalidação. Como? Com a re-ratificação, convalidação, escritura de ratificação. Convalidação
com a escritura de ratificação. Convalidação com a escritura de ratificação. Vencido o prazo, não houve assinatura. Convalidação da escritura. O notário deve lavrar a escritura de ratificação, aproveitando o ato, né, praticado, e a parte que não compareceu na data designada deve assumir a responsabilidade civil e criminal pelas declarações. Então, parte assume responsabilidade pelas declarações. Agora, se ele já encerrou e, enfim, já praticou outros atos posteriormente, o que ele vai fazer, na verdade, é só mesmo essa escritura de ratificação, né? Ele não vai lavrar outra escritura no livro. Ele vai praticar a escritura de ratificação e a parte assume a responsabilidade pelas declarações anteriores, né? Então, houve assinatura, a convalidação. Mais alguma coisa? Para a convalidação da escritura, o notário deve lavrar a escritura de retificação, ok? Aproveitando o ato praticado. E a parte que não compareceu na data designada para assinatura, assume a responsabilidade pelas declarações inseridas na nova. Assume a responsabilidade pelas declarações. Será que ele faz uma outra? Ou é simplesmente... Não, ele faz uma outra, né? Mas essa outra ela é uma sintética, claro, né? Ela é simplesmente essa escritura de ratificação só, né? É só de ratificação. Só de ratificação. Parágrafo 4º. Ele aproveita a outra, né? Havendo qualquer dúvida ou não podendo entrar em contato com uma das partes, qualquer dúvida ou impossibilidade de contato, não podendo entrar em contato com qualquer das partes envolvidas no ato, o notário deve se abster de lavrar a escritura de ratificação. Não se lavra a ratificação. Vamos colocar aqui a ratificação. A escritura de ratificação. Ok. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O notário deve anotar a lavratura da escritura de ratificação junto à escritura anteriormente declarada incompleta, revalidando o ato. Então, ele anota, deve ter provavelmente uma margem, né, para anotações lá no livro, né? O livro está no adendo... Não, eu não vou ter o adendo aqui do livro, aqui nesse meu modelo. Não, mas tem provavelmente tem a coluna das anotações. Anotar lavratura de escritura de ratificação. Então, vou colocar o seguinte aqui. Anotado por da escritura. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Revalidado o ato. Revalidado o ato. Ou seja, a escritura de ratificação ela revalida aquela anterior, né? Em todos os seus termos, né? Mas o prazo dela é de 30 dias após a escritura de ratificação. Ocorrendo a hipótese de o ato ser declarado incompleto, esse fato será consignado no termo de encerramento. Nós já vimos isso, mas parágrafo 6º. Ato incompleto, termo de encerramento. E parágrafo 7º. Parágrafo 7º. Salvo ordem judicial, é vedada sob pena de responsabilidade a extração de traslados e certidões dos atos ou termos incompletos, devendo constar expressamente do documento a anotação sobre a incompletude do ato. Tá, tudo bem. Traslados e certidões
atos ou termos incompletos. Sempre, sempre. Expressamente. Então, isso aqui é tranquilo. Traslados e certidões, redação. Redação. Traslados, certidões, atos, completos, salvo ordem judicial. Salvo ordem judicial. E essa razão da incompletude, nós já vimos isso anteriormente também. Ela consta no documento, na coluna das anotações. Então, isso aqui é redundante, dizer novamente. Deixa eu só fazer mais. Vamos ali. Nós temos aqui o 672 e o 673, parágrafo único. Depois nós temos o 674. O 672, quando pela numeração das folhas houver indicativo de não ser possível iniciar e concluir um ato nas últimas folhas de cada livro, em notário, o notário deixará de utilizá-las e as inutilizará com a expressão em branco, evitando-se assim que o ato iniciado em um livro tenha prosseguimento em outro. Isso é muito fácil. 672. 672. Vamos só consignar aqui. 672. 672. 672. Aqui. 672. Impossibilidade de se iniciar e concluir um ato nas últimas folhas de cada livro. Impossibilidade de se iniciar e concluir um ato. Impossibilidade. Início e conclusão do ato. Início. Conclusão do ato. Nas últimas folhas de cada livro. Últimas folhas, livro. Aí você vai fazer o quê? Você vai inutilizá-las com a expressão em branco. Simplesmente vou colocar em branco. Em branco. Pronto. É isso que ele fala. O parágrafo único... Não há... Os parágrafos foram suprimidos. 673. O primeiro traslado será expedido por cópia datilografada ou impresso. 673. O primeiro, não é redundante, né? Então, vamos colocar só o traslado. Será por cópia, né? Uma cópia. Como será esse traslado? Cópia datilografada. Datilografada. Uma cópia datilografada ou impressa por computador. Impressa computador. 674. Não, parágrafo único. Salvo das hipóteses do 671, parágrafo 7, salvo ordem judicial, vedado sob pena de responsabilidade administrativa civil e criminal, a extração de traslados das certidões. Salvo na hipótese do 671, o traslado somente será expedido depois de completado o ato com a coleta. Então, aqui o parágrafo único. Vamos dizer o seguinte: traslado só ato completo, salvo ordem judicial. Né? Salvo ordem judicial. O 674, as escrituras deverão ser levadas a registro no ofício distribuidor da comarca, mediante relação, excluindo-se dessa obrigatoriedade as procurações, subestabelecimentos e as escrituras declaradas incompletas. E aí a relação a que alude será encaminhada pelo mensageiro em 10 dias, mas agora, como já estamos avançando, eu vou fazer um esquema do 674, e aí, no nosso próximo encontro, nós voltamos aqui no 674 e depois vamos tratar dos atos notariais. Tranquilo, agora vai ficar cada vez melhor. Então, Renato,
Só ficou o 674, mas nós estamos avançando. Eu vou agora fazer o esquema dele e aí na próxima aula nós passamos juntos. Impossibilidade de início e conclusão do auto, nas últimas folhas do livro, em branco você inutiliza para você evitar de começar e terminar no outro livro. Traslado, sempre cópia datilografada ou impressa por computador. Traslado só de ato completo, salvo aquela hipótese de ordem judicial. Você não pode expedir traslado de ato incompleto. Então aqui ficou muito fácil, muito tranquilo. Eu vou continuar fazendo aquela planilha do Excel e aí a gente vai completando ela à medida que nós formos vendo os livros, né? Tá Renato, então mais alguma coisa? Não, só isso, professor. Então tá, continuando. Ô, Renato, quarta-feira de manhã você tem disponibilidade? Ih, professor, quarta não. Não, na sexta-feira? Sexta é dia da semana? 16, 17, 18, 19, 20, me parece. Não, sexta dá. Então tá, vamos já marcar um encontro aí 10 horas na sexta-feira, tá bom? E hoje às 19 horas, tá? Obrigado, tchau. Professor. Bom dia, tchau.